Olá, caros ouvintes, aqui é o DM, você está no Diário de um DM, um podcast sobre RPG, e nós vamos conversar hoje um papo muito especial com o Apotecário Arcano, o meu amigo e irmão e também jogador das minhas mesas e também meu mestre nas horas vagas. Vai falar hoje com a gente sobre Dungeons & Dragons, suas origens e todos os detalhes que a gente precisa saber sobre esse jogo fantástico. Pode se apresentar aí, Apotecário. Saudações, aventureiros! Aqui é o Arcano do Apotecário Arcano. Se você não conferiu ainda o conteúdo do Apotecário Arcano, o link vai estar aí com certeza na descrição, para que você possa se inspirar, possa ouvir audiodramas, possa pegar uma das nossas aventuras prontas e possa seguir com este magnífico hobby que é o RPG. E hoje nós vamos ter um papo super interessante sobre o maior e mais divertido hobby do universo, RPG Dungeons & Dragons. É isso aí, e a gente vai colocar, na verdade eu vou colocar aí pra vocês um pequeno trecho dos audiodramas do Apotecário, então você fica mais do que convidado a seguir ele tanto no Instagram, como também a acompanhar o canal no YouTube que tem os audiodramas, então fica ligado. Tristan, mire com seu arco no líder deles! Ele está ali no alto, diante daquele altar de sacrifícios! Certo, cuidado com as laterais. Rurik, você precisa dar cobertura pro Hawthorne. Tô indo, mas esses malditos kobolds não saem dos meus pés. Nil Bevenen, Almedum, Sagra! Boa, Hawthorne, continue com as bolas de fogo. Cuidado pra não me acertar. Seus desgraçados nunca serão capazes de impedir o retorno do grande mestre Enogul. A criança é a chave, o receptáculo. Ela quem vai ceder a sua existência para ele. Não se nós impedirmos! Rurik, ali tem uma abertura entre eles! Corra! Eu vou te dar cobertura. Você acha que pode contra mim ou não? Eu não acho, eu tenho certeza. E para que nós possamos entender o que é o Dungeons & Dragons, nesse programa a gente vai focar principalmente nas origens do jogo. Então eu tenho algumas perguntas e o Apotecário vai nos ajudar a compreender melhor. Quais as origens do Dungeons & Dragons, quais foram as etapas que no comecinho ele passou para se tornar o que ele é hoje, né? Tudo que nós conhecemos a respeito desse jogo tão fantástico. Então, Apotecário, eu tenho uma pergunta para você, que é: o que é Dungeons & Dragons? Dungeons & Dragons, mais do que um jogo, é um hobby que há décadas perdura e há décadas cresce, a cada momento cresce. Apesar de edições e edições vindo uma após a outra, diferentes, com parâmetros diferentes, com enfoques diferentes, né? Mas a essência ali de Dungeons & Dragons permanecendo. Apesar disso tudo, é um hobby que permanece vívido e creio eu, que muito mais conhecido do que ele realmente era nas raízes, né? Sim, eu imagino que todas as vezes que a gente joga e conhece RPG, a gente sempre quer que mais pessoas conheçam o jogo, né? Essa é a experiência, creio que, da maioria de nós jogadores, fazer com que o RPG se torne conhecido. Acho que todos nós passamos por essa experiência. E Dungeons & Dragons, só para simplificar, né, para falar o que é o jogo, é um RPG de mesa. Eu acredito que eu não preciso explicar o que é um RPG de mesa para os ouvintes, então você já sabe o que é um RPG de mesa. E o Dungeons & Dragons ele é uma versão focada na fantasia medieval, no high fantasy, e criada lá na década de 70, se não me engano, né? Na década de 70, Sim. 80, por aí. 70. E aí ele surge como praticamente o bastião inicial, o começo de tudo, a gênese do RPG, e a partir dele surgem vários outros RPGs alternativos, cenários de campanha e tantas outras coisas. Mas, Apotecário, nos ajuda a entender qual a origem do D&D, como que ele começou, da onde que ele veio. Um encontro, né? Um encontro magnífico entre duas mentes brilhantes, né? Que amavam esse hobby, o hobby de board games, de jogos, como vai dizer nos primeiros livros das primeiras caixas, jogos de papel, lápis e miniatura, né? Gary Gygax e Dave Arneson, né, se encontram na Gen Con. O Gary, fundador da Castaway Crusade Society em 1969, encontra com Dave Arneson, dois corações amantes, né, dos jogos
e amantes de uma fantasia que brotava ali no coração, mas que ainda não tinha sido expressada em um jogo, né? Jogavam muitos jogos de guerra, wargame, da época, jogos desse estilo, e eles queriam algo mais, né? Tanto que o Dave Arneson já tinha, antes mesmo de ter encontrado o Gary Gygax na Gen Con, já tinha desenvolvido um proto-RPG, um jogo no qual os personagens eram um pouco mais próprios, né? Mais centralizados. Não era um jogo no qual você comandava tropas, como era o mais comum naquela época. Era personagens individuais, um personagem que tem característica, um personagem que tem história, né? Então já existia um proto-RPG ali com o Dave Arneson, e o Gary Gygax já tinha lançado o Chainmail com o Jeff Perry nos anos 60. Já tinha lançado esse jogo que era bem mais na pegada nos anos 60 já, né? Já tinha lançado antes, né? Eles se encontraram em 69, 9 anos depois da mais antigo que eu imaginava. Mais antigo que eu imaginava. Mais antigo, né? E aí ali o Gary Gygax já tinha desenvolvido esse jogo, que era mais nessa pegada de wargame, né? Só que trazendo mais esse elemento medieval, né? Não era essa coisa de guerra, de exércitos representando guerras que já tinham acontecido. E se encontrando ali, aqueles corações amantes da fantasia se juntaram e desenvolveram o que a gente pode chamar de D&D Zero, a primeira caixa de Dungeons & Dragons. Então ele surge como filho de outro jogo, né? Como um filho de um board game. Como filho de um board game. E existia eles jogavam antes, os dois jogavam um jogo, era o Braunstein. Braunstein era um jogo que tinha sido desenvolvido por outro cara, não me recordo o nome dele. E ele tecnicamente, o Braunstein foi o embrião daquilo que de fato é o RPG Dungeons & Dragons. Ele simulava um pouco aquilo que viria a se tornar o Dungeons & Dragons edição 0. Lógico que o Gary e o Dave, eles beberam, né, de outras fontes, de outros jogos também, para resgatar parâmetros que eles não criaram. Então é assim, né? É uma coisa que vai sendo inspirada em outra e vai se transformando. Tanto que na primeira edição existiam parâmetros que eram de outros jogos. Isso é muito bom. Percebeu como que um jogo surge de outro jogo, e pela imaginação, pela potência imaginativa do Gygax e dos amigos dele, surgiu um jogo totalmente diferente, né? Usando ele usava premissas do Braunstein, não usava? O que era que ele usava? Cara, eu não me recordo muito bem, mas é porque o Braunstein ele é o embrião, né? Ele traz a questão da individualidade do personagem, coisa que não existia em nenhum jogo anteriormente. Porque como eles eram mais fãs de wargames e os jogos eram nesse estilo, você comandava tropas, você não comandava um personagem individual. Então aí surge a ideia do personagem do jogador, né? Porque o jogador ele controlava grupos, né? Exatamente. Tanto que tinha até uma história que eles achavam interessante, que quando eles jogavam o Braunstein, eles falavam assim, não, o capitão das minhas tropas é fulano de tal, e nessa batalha onde ele perdeu um olho, ele perdeu uma perna, e agora ele anda de perna de pau, esse tipo de coisa. Então eles já estavam trazendo para um jogo anterior elementos que viriam ser do RPG futuramente, essa coisa mais individualista, de um personagem que tem uma história, que vive alguma coisa. Eles estavam dando uma personalidade pros personagens múltiplos, né, que eles trollavam no outro jogo. Exatamente. Isso é o germe dos próprios personagens dos jogadores, que vai surgir mais no futuro, né? Os jogadores eles vão criar seus personagens com seus backgrounds, com suas histórias, e surge esse germezinho dessa ideia tá aí, justamente nesse ponto, né? Mas o Braunstein, ele na ordem cronológica, a principal inspiração, certo ou não? Ele é o que é o embrião, que chama-se de embrião, né? Foi ele que deu um pouco mais essa ideia na cabeça do Gary, do Dave Arneson, de criar o que seria o Dungeons & Dragons futuramente. Aí eles criam Dungeons & Dragons, né? Juntam ali, criam a primeira edição, que é o D&D Zero. D&D Zero, em 1974, eles lançam a primeira caixa, a caixa branca. 74, ela é chamada. 5 anos depois da primeira inspiração. Isso. Aí esse D&D Zero já tinha uma caixa, eles já lançaram, já existia TSR nessa época?
Era pela TSR. Era pela TSR que foi publicado. Ele vinha uma caixa branca, né? Ela era bem simples. Vinha um módulo três módulos básicos, né? Era o que era o equivalente à trinca de hoje em dia, jogador mestre e monstro, só que não era mais ou menos nesses termos, né? Eram outros nomes, não tinha esses nomes ainda. Tinha suplementos, né? O suplemento 2 inclusive era o Blackmoor, que era o mundo do Dave Arneson, que ele já tinha criado antes de existir o Dungeons & Dragons, né? Ele já tinha criado esse mundo dele, já jogava que seria um proto-RPG, um proto-D&D, né? Onde tinha os personagens, ele desenvolveu o mundo dele, desenvolveu uma dungeon, e aí os personagens eles iam adentrando, investigando e tudo mais. O Blackmoor eu já ouvi falar, né? Existe um mapa, né? Existe uma parte do cenário de um dos jogos deles que se chama Blackmoor, né? Um continente ou algo assim, um reino. Porque na primeira caixa veio o suplemento 1 do Greyhawk, também, que já era uma criação do próprio Gary. Eles antes, né, é bom lembrar que antes deles de fato publicarem essa caixa, eles jogaram antes. Então eles jogaram tudo aquilo que eles iam criando, eles iam jogando. Então o Gary, ele, em contrapartida, o Dave Arneson já tinha um cenário próprio, um mundo próprio. O Gary resolveu criar o dele, que era o Greyhawk, né? O Greyhawk ele vai surgir no mapa, o Blackmoor vai surgir no mapa de Greyhawk tempos depois da saída do próprio Dave Arneson da TSR, e o Gary faz uma homenagem a ele, né, colocando como se fosse uma cidade, né? Só que ele muda um pouco a história daquilo que era Blackmoor, porque Blackmoor do Arneson era um mundo, né? Era um cenário. E quanto ao Chainmail, porque tem muitas pessoas que afirmam que é do Chainmail a origem do Dungeons & Dragons. Eu já ouvi gente falar isso por aí, mas até então eu não tive nenhuma confirmação se é fato ou não. Não, o Chainmail ele foi essa experiência, né? Essa experiência do Gary Gygax de desenvolver um jogo e publicá-lo, né? Lógico que na época foi uma coisa, não era uma coisa que explodiu, fez sucesso e todo mundo comprava, todo mundo conhecia, mas foi uma experiência para ele. Lógico que a partir do Chainmail, de parâmetros que o Gary Gygax tinha desenvolvido no Chainmail, a partir dali eles começaram a reutilizar aquilo para desenvolver o que era o D&D. Ele não partiu dali, né? Ele só reciclou coisas. Então assim, o Dungeons & Dragons ele é essa coxa de retalhos de todas as experiências que eles viveram antes. Até porque o Dave Arneson lá com os amigos dele, na vida dele, já tinha desenvolvido Blackmoor, por exemplo, né? Uma coisa que foi anteriormente ao desenvolvimento de Dungeons & Dragons. Tanto que Blackmoor é conhecida como the First Game Campaign, né? A primeira campanha de jogo, porque ela começou antes da criação do D&D e ela perdura até hoje, né? O Dave Arneson mestrava essa campanha depois que ele faleceu, depois que ele morreu. Outro cara passou a mestrar essa campanha, ela está ativa até hoje, né? Existem bem maiores detalhes, né, no documentário que tem na Amazon Prime, Secrets of Blackmoor, que vai falar sobre a história de Blackmoor, vai falar sobre Dave Arneson, vai falar sobre essa campanha que há mais de 50 anos acontece e ela está acontecendo atualmente. Eu acho isso incrível, uma campanha que começa com os caras lá antigos, né? Com os caras das origens dos jogos, eles continuam, os caras morrem e quem vem depois continua essa campanha como se fosse um jogo ininterrupto e cada personagem vai se consagrando ali como um grande... na própria história do jogo, né? Mais 50 anos, né, cara? Quem aí teve campanhas duradouras? Eu conheço gente que teve campanha de 10 anos, mais 50... É muita coisa. É absurdo, 50 é uma vida. Mas, né, tendo entendido isso, quais livros compunham o D&D 0? Quais eram os livros básicos do D&D 0? Bem, tinha o equivalente ao que seria o protótipo do livro do mestre, era de monstros e tesouros e aventuras nos ermos selvagens. Eu não me lembro o nome certinho dele. Tinha o que tinha os parâmetros para os jogadores, tinha os suplementos, né? Se eu não me engano tinha 3 suplementos, salvo engano aí. Tinha o suplemento 1 do Greyhawk, o suplemento 2 do Blackmoor, se eu não me engano o Eldritch Wizardry,
que era o 3, que tinha umas coisas de magia, essas coisas todas. Interessante. Eu me lembrei agora de um fato, né? Quando o Gary ele fundou a TSR, que surgiu o Dungeons & Dragons, surgiram várias outras empresinhas, né? Muito parecidas. Tinha o Goblin, Masmorras e Goblins, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente se esse é o nome. E tinha um outro grande adversário dele, que eu não recordo o nome, mas eu acho que eu vou colocar na descrição aí para quem tiver curiosidade. E eles faziam muito parecidos jogos, né? Tanto que esse adversário dele criou um universo que foi, se eu não me engano, foi o cara que fundou a Chaosium da época, ou trabalhava na Chaosium, que pegou as ideias e criou uma espécie de, como tu falou, né, uma trinca com 3 livros, e esses 3 livros davam ideias de cenários diferentes, inclusive um deles dava uma ideia de um cenário geral e genérico, né? As pessoas falam de hoje em dia do GURPS e do Savage World como jogos que você pode jogar de tudo. A Chaosium naquela época já era pioneira nesses assuntos. Esses dois são os mestres daquilo que é genérico, né? Que as pessoas vão falar. Lógico que existem muitos outros jogos, sistemas, mundos, são milhares que a gente nem sequer conhece. Exatamente. Agora a gente viu o D&D 0, que é o começo, né? Em seguida, o que vem depois do D&D 0? 1977 teve o AD&D do Gygax, e ao mesmo tempo teve a Basic 7, que era a continuação do D&D 0, que foi pelo Eric Holmes. O Eric Holmes conversou com o Gary Gygax, disse que queria continuar aquilo que era D&D 0, porque logicamente a primeira caixa era muito confusa, ela não era muito bem amarrada, muitos parâmetros dela eles indicavam outros jogos. Um grande exemplo era: você quer ver dinâmicas de tal regra? Vá no jogo Outdoor Survival, que era um jogo que eles pegaram muitos parâmetros. Então assim, eles pegaram parâmetros de vários jogos e anexaram no D&D. Não foi uma coisa que foi criada. A questão de Armor Class mesmo, a classe de armadura, era de jogos de batalha naval, né, que tinha Armor Class. Então foi uma coisa que eles foram reciclando. Então eles pegaram essas coisinhas nesse livro do AD&D do Gygax, já tinha dicas, né? Por exemplo, D&D 0. Isso no D&D 0, né? O D&D 0, quando falava assim, regras para tal coisa, um exemplo, regras para miniatura, vai em tal jogo, ver as regras, consultar as regras lá. Então já tinha problemas, porque se você comprava a caixa do jogo, vou ter que ir atrás do Outdoor Survival para conseguir fazer, porque já existia a Outdoor Survival, se eu não me engano, foi de onde eles tiraram a regra de as regras de Hexcrawl, né, de exploração de ermos, de terrenos e tal. Aí falava assim, não, para você fazer Hexcrawl, vai lá no Outdoor Survival. O cara tinha que ir comprar, né, fora coisas que não estavam bem amarradas. Um grande exemplo é o próprio suplemento 2 Blackmoor. Ele detalha uma questão sistêmica do jogo, como é que ele desenrola. Ele tem várias regras adicionais que não tem no jogo normal, se você for seguir a linha normal do jogo. Aí se você for usar o Blackmoor, já tem outras regras. E aí ele tem uma aventura no final. Só que ele não fala em nenhum momento do mundo. Que mundo é esse? Como é que esse mundo é? Como é que ele surgiu? Então tem diversos problemas, né? E o Gygax, em 1977, ele já estava com uma mentalidade de lançar um Dungeons & Dragons avançado. Por isso que ele lança o Advanced Dungeons & Dragons, né? O AD&D. Ele estava com a ideia de fazer um jogo com mais parâmetros, com mais regras, onde várias ações ali do jogador seriam determinadas por algumas regras, né? E o Eric Holmes teve uma sacada genial, porque ele viu o potencial do Dungeons & Dragons da primeira caixa, né? E ele conversou com o Gary Gygax e falou para ele que enxergava que as pessoas que iam ter acesso ao Dungeons & Dragons ia ser muito difícil começar através da D&D, porque o AD&D já era avançado, tinha muitas regras, já era um pouco mais complicado. Então pensa só, na época quem jogava não eram pessoas velhas, eram mais crianças, né? Então assim, pegar o AD&D do Gygax e você jogar com mais parâmetros, uma coisa cheia de regras, uma coisa um pouco mais difícil, né? Ia ser complicado. Então ele queria continuar essa série. Então em 77 saiu esse paralelo aí, o AD&D do Gygax, que foi primeiro o Monster Manual, né? Diga-se de passagem, não saiu a trinca de uma vez, foi saindo um por ano, e a Basic 7 do Eric Holmes, que é um clássico, né? O livro, ele pegava as regras, né? Ele rediagramava, deixava um pouco mais bonitinho, revisava regras, né?
e você conseguia jogar ali do nível 1 ao nível 3, né? Só até o 3. Só até o 3, se eu não me engano. Por isso que era uma coisa básica, né? Por isso que era Basic Set, porque era uma caixa básica. Aí a gente tem o AD&D do Gygax. Aí salta do AD&D do Gygax para o Advanced Dungeons & Dragons que a gente conhece, né? No caso, o AD&D do Gygax saiu em 77, o Monster Manual, 78, o Player's Handbook, 79, o Dungeon Master Guide. Um por ano. Saiu um por ano. Então, assim, somente em 79 o pessoal teve acesso à trinca, né? Que a gente chama a trinca do Gygax, a trinca do AD&D do Gygax, né? E só em 81 saiu o clássico, as duas caixas classiquíssimas, a azul e a magenta, que é do D&D BX, né? O Basic e o Expert, do Tom Moldvay e do David Cook. Né? Saiu uma caixa, depois saiu a outra. Era para sair 3, mas não desenvolveram as 3. Essa caixinha azul é lendária, né? 981, lendária as duas, né? A magenta e essa azulzinha. Até aquela que tem a imagem de uma feiticeira em um e a do mago no outro. Tem tipo um dragão, uma coisa bem old school mesmo. Basicamente eles fizeram o quê? O que tinha no D&D Zero, o que tinha no Basic Set do Eric Holmes, eles aprimoraram, juntaram tudo, aprimoraram, deixaram tudo mais certinho e lançaram nessas duas caixas com módulos de aventura do Gygax, né? Se eu não me engano, na primeira caixa, na Basic Set do Holmes, vinha a primeira aventura, a B1, ele introduziu a série B, né, que existe a série de aventuras B, tem a B1, B2, B3, B4, e a B1 era uma aventura desenvolvida pelo Gygax, não me recordo o nome dela, mas foi desenvolvida pelo próprio Gygax. E aí nessas outras duas caixas vinham mais aventuras B, né, tanto que um clássico, eu não sei se saiu numa dessas caixas, ou saiu depois, é o módulo B4 da Cidade Perdida. Então aí já tava uma trinca, né? Aí a gente já tinha basicamente uma trinca que dava acesso depois a mais outros livros com caixas já Isso prontas. tudo sendo desenvolvido em paralelo. Vale se lembrar que a primeira edição de Ravenloft, que é a I3, ela foi lançada para o AD&D do Gygax, tá? Esse primeiro módulo do Ravenloft e tantos outros módulos, se eu não me engano, Dragonlance e outros, foram lançados na época que estava sendo desenvolvido o AD&D do Gygax, né? Vamos colocar aí de 77 até 79, estava sendo, ao mesmo tempo que a TSR estava lançando suplementos para o AD&D do Gygax, estava continuando a linha do D&D original, né? A linha do D&D original do primeiro D&D. Então, em paralelo, estava se desenvolvendo isso. Uma linha avançada e a linha do D&D original mais voltada para aquilo que era o início do hobby. Mas isso daí já consertava os probleminhas que ele já tinha no começo, né? Por exemplo, se um moleque de 10 anos pegasse aquele D&D Zero para jogar, ele ia... D&D Zero não, a D&D do Gygax para jogar, ele ia ter problemas, né? Com regra e tal, não sei. Com certeza, ele ia ter que tirar o tempo assim, grande da vida dele para poder ler se ele entendesse, né? Por isso que já tinha essas caixas, né, básicas para em paralelo atender aqui aqueles públicos. Porque querendo ou não, o Gygax com o passar do tempo ele foi querendo trazer mais parâmetros, né, para os jogos dele, fazer uma coisa mais com cara de produto. Tanto que se você for comparar o AD&D do Gygax com os outros anteriores, é um livro já com artes mais bonitas, capa colorida, capa dura. Então, as artes mesmo, se você for comparar as artes dos primeiros livros com as artes do AD&D do Gygax, é uma coisa assim que é de espantar. Eu já percebi a diferença, tendo jogado o Advanced Dungeons & Dragons, eu já vi algumas imagens das ilustrações antigas, né, dos D&Ds mais antigos com relação a ele, e eles próprios, e a própria experiência da caixa, né, já é uma coisa que mexe com o jogador, né? A própria caixa em si, aquela caixa de Planescape. A gente tem uma caixa de Planescape, a gente joga Planescape, e a caixa de Planescape do Advanced é muito bonita. Tem toda uma mística. É da segunda edição, né? Aquela lá é da segunda edição. O Dark Sun também é da segunda edição, já depois da saída do Gygax, inclusive, né? Mas um exemplo, pro AD&D do Gygax saiu o classiquíssimo e eterno Forgotten Realms. A primeira caixa do Forgotten Realms saiu pro AD&D do Gygax. Isso já com o Ed Greenwood, né? Não sei, cara. Se eu não me engano, foi o Ed Greenwood, eu não sei. Eu agora tô na dúvida se o Ed Greenwood ele já apareceu na terceira edição
com aquele guia D20, né, pra Forgotten Realms, ou se foi antes. Aí eu vou ficar devendo essa informação. Em algum outro podcast que a gente vai falar sobre terceira edição especificamente, a gente chega nesse ponto. Ou especificamente Forgotten Realms, né, que vai ser um podcast de 300 anos. Exatamente, abordando o cenário de Forgotten Realms. E, né, chegamos no AD&D do Gygax. O que é que vem em seguida o AD&D do Gygax? Teve o AD&D do Gygax e teve o módulo BX, né? Em 83 teve a linha Beckme, né? Que em 83 saiu várias caixas, né? Três, na verdade, a Basic, a Expert e a Companion do Frank Mentzer, né? Aí tinha a caixa preta, tinha a caixa verde, tinha de toda cor, vermelhinha. Em 84 saiu o resto, né? Que foi a Masters. Em 85 saiu a Immortals, que daí dá a origem de Beckme, né? Basic, Expert, Companion, Masters e Immortals, do Frank Mentzer. É sempre o resgate daquilo que ficou para trás. Veja, teve o D&D 0, teve o D&D do Holmes, aí vem o módulo BX, né? Basic, Expert, depois vem a Beckme, tudo sempre resgatando para trás e trazendo novos parâmetros, né? Sempre trazendo, revivendo aquilo que era o D&D 0. Então, essa linha de 5 caixas são clássicos gigantescos. Lógico que aqui no Brasil é um pouco mais difícil, só que na época aí de 80 para 90, não sei quanto que chegou no Brasil, talvez tenha chegado bem depois, teve contato com essas caixas, né? E essas outras versões, elas queriam dar sabor, o mesmo sabor que o D&D 0 dava, não é? Era a continuação do D&D 0, era a continuação mesmo, assim, não mudava muita coisa, né? Era basicamente a mesma coisa, só que trazendo novas perspectivas, novos parâmetros, novas aventuras. Eram coisas fenomenais, né? Uma coisa que eu lamento muito que foi perdido depois que a Wizards of the Coast comprou os direitos da TSR, foi essa questão de não fazer mais módulos em caixas, né? Que era uma coisa muito linda, uma coisa que vinha todo o material ali para você. Às vezes tinha um material a mais que você poderia comprar, mas o material básico você tinha acesso na caixa. Dark Sun, por exemplo, você tinha lá os 2 livros principais, né? O do Diário do Aventureiro, se não me engano, não me lembro. E o das regras básicas, aí vinha uma aventura pronta, vinha um mapa, então tinha tudo ali, né? No próprio livro já falava de tudo. E aí, um exemplo, pra frente você já vai ter que comprar um livro separado, aí já não existem mais mapas, né? Não existem mais mapas e tal. Tem uma caixa ou outra, né? Um exemplo, na quinta edição tem uma caixa básica lá com a aventurinha, né? Mas foi uma coisa que foi perdida. Aí, depois do Beckme, né? Que é essa sequência, surge a segunda edição do Advanced? Em 89, a TSR já fora, com o Gary Gygax fora dos direitos. Já tinha saído. Isso. Desenvolve a segunda edição do AD&D em 89. E a segunda edição do AD&D, se você for fazer uma comparação com a primeira, é absurdamente maior, né? Existem muito mais regras, existem diferenciações. A cara daquilo que era a cara do Gygax, né? Foi deixada de lado e foi trazida uma nova cara, né? Isso não foi de todo mal, né? Afinal, o livro também é um livro muito bonito, né? E ele foi sendo revisado ao longo do tempo. Todos esses livros foram revisados. Então, assim, saiu a primeira edição lá dos livros, aí depois vai sendo revisada, né? Foi o que aconteceu depois que saiu o AD&D segunda edição. E outras caixas, né? Como já tinha falado, Planescape, saiu a outra do Ravenloft, que aí vem as aventuras da Grande Conjunção, saiu o Dark Sun, outra Forgotten Realms e outras caixas, né? Dragonlance é dessa época, né? Dragonlance também, tantas outras. Para a segunda edição de AD&D, que é riquíssima, existem muitos e milhares de compêndios, de complementos, de suplementos imagináveis, né? As pessoas imaginam que não, mas existem muito. Eu percebo muitas pessoas, quando elas vão voltar para jogar jogos mais antigos, edições do D&D mais antigas, elas só chegam até o Advanced, a segunda edição do Advanced, e não vão mais para trás. E olha que a segunda edição do Advanced Dungeons & Dragons já é de 89, aí se você for voltar para 1974, que é quando sai o D&Dzinho 0 ali, ou então se for até na caixa do Basic do Holmes,
em 77, você está voltando muito para trás. O pessoal assim dessa linha old school já desconsidera, né, o AD&D segunda edição old school. Já desconsidera esse pessoal, né, o movimento onde esse pessoal que gosta mais dessa linha old school. É um apego mais ao Gygax, né? Ao rosto do Gygax, ao gosto que o Gygax dava no jogo, né? Assim, é o que a gente chama de raiz estrutural do hobby, né? Porque a raiz estrutural do hobby veio de Gary Gygax, Dave Arneson, era o que o hobby era no início e o que o hobby foi transformado com o tempo. Então, há de se fazer até várias críticas, né, em relação ao que Dungeons & Dragons se tornou, talvez em outra conversa, né? Porque a raiz estrutural do hobby era aquilo que nós víamos, embora um pouco desenvolvida, foi sendo desenvolvida com o tempo, a gente sente a raiz estrutural do hobby, aquilo que o hobby tinha, que ele trazia. Isso traz a gente fechou toda a linha, né, cronológica para poder chegar até o final. Finalizei em 1991, antes de 2000, né, saiu a terceira edição. Em 91 saiu no Brasil D&D da Grow, que era o Kickstarter da Rules Cyclopedia, e a Rules Cyclopedia foi o que encerrou de fato o D&D original. Foi a última publicação. Quase que eu deixei de fora. Há de se lembrar que a Rules Cyclopedia é de fato o documento mais importante de todo a raiz estrutural do hobby, que é o D&D, o Dungeons & Dragons mesmo, a linha Dungeons & Dragons desde o D&D original, né? Então ela resgata tudo para trás. O D&D do Holmes, as caixas BX, os módulos Beckman, tudo. Ela traz todos os parâmetros, tudo aquilo que foi lançado em um único livro, que é a Rules Cyclopedia, que tem tudo. Então a Rules Cyclopedia é uma enciclopédia de todas as regras. Enciclopédia de tudo aquilo que o D&D original é. Então assim, ela tem tudo. Se você for querer pegar a raiz estrutural do hobby, é mais fácil você ter acesso, inclusive, à Rules Cyclopedia, que tem até traduzida, né? Por fã, tem em inglês também, se você ler em inglês, tem de tudo. Você pode até comprar, mandar confeccionar, porque, querendo ou não, é muito mais difícil você ter acesso a uma caixa, por exemplo, a caixa D&D do Holmes, é muito difícil, né? Ou os módulos Beck. Dá para você ter acesso? Dá, né? Existem tantos lugares aí que vendem PDFs originais e tudo mais. Ou mesmo em sebos especializados, né? A gente encontra muitos sebos de RPG especializados com livros antigos. Hoje em dia, eu diria que esse material do D&D original, eu diria que é impossível de ser encontrado atualmente. Eu também acho. É tecnicamente impossível o material original. Tanto que muitas pessoas que você vê aí por aí que fazem vídeos, que falam sobre, tem ou fanzines, né, que a própria pessoa confecciona, ou que ela manda confeccionar, que está muito na alta hoje. A gente tem... Que bom, né? Isso é muito bom. A gente tem pessoas especializadas aí que confeccionam livros, resgatam aquilo que estava no passado, aquilo que estava perdido. Isso é uma coisa muito importante para o hobby, né? Coisas que jamais serão perdidas. Essa independência de algumas pessoas que fazem esses livros, confeccionam, ajuda bastante a quebrar o monopólio dessas empresas que prendem muito, né? A Wizards tem isso, né? Exatamente, até porque esse material a gente poderia chamar de material morto, né? Porque não existe mais publicação e onde estão os direitos disso? Né? Onde estão os direitos, por exemplo, sobre Blackmoor? Né? Então são coisas que ficaram para trás. Eles foram digitalizados numa época, ainda bem que fizeram isso, né? Esse material você consegue encontrar, alguns com algum custo, você consegue encontrar aí na internet materiais antigos, né? Blackmoor, por exemplo, você consegue encontrar esse módulo, suplemento 2 D&D 0, você consegue encontrar os livros básicos que vinham na caixa. Você consegue encontrar, até chainmail você consegue encontrar, então olha a riqueza, né? Ou mandar fazer também. A lendária Biblioteca Élfica tá aí para ajudar a gente, né? Exatamente. E, né, a Rules Cyclopedia chega, fecha o ciclo, resgata tanto lá do início, traçando uma linha, né, uma estrutura, como se fosse um tronco, né, estruturando tudo certinho, cada coisa no seu galho. Ela é o tomo, assim, imagina o tomo de um feiticeiro, de um mago, o Grimório, onde possui todos os segredos e todas as magias desde o princípio das eras. A Rules Cyclopedia é basicamente isso daí. Ela tem tudo, ela é o tomo mestre, o tomo principal. Tanto que teve muitas pessoas que iniciaram na década de 90 jogando D&D nesse chassi de regras da raiz estrutural do hobby, na Rules Cyclopedia.
né? Um exemplo uma pessoa que iniciou aí é o youtuber Kiral, né? Começou na Rule Cyclopedia em uma xerox de um livro de um amigo dele que foi para os Estados Unidos, comprou esse livro, tirou uma xerox em inglês e o cara com um dicionáriozinho do lado, Foi traduzindo. quando criança ia traduzindo. Cara, olha só que loucura. E até hoje, se você for ver vídeos dele, né, também recomendamos aí ele. Se você for ver vídeos dele, ele vai mostrar aquela xerox surrada que ele tinha, que ele usava. Começou jogando nos anos 90 com a Rule Cyclopedia, ou seja, pegou o melhor material de todos. Isso é jogador raiz, né? Exatamente. Aí a Rule Cyclopedia ela pode servir hoje em dia para quem quer voltar para esses jogos. Exatamente, né? Existem proto-RPG, existem retroclones que a gente chama, né? O DCC, por exemplo, do John Crow Classics. Você vai pegar ele é um retroclone, ele vai ter esses parâmetros parecidos, essa coisa toda que remete ao old school. Tem o movimento OSR, que é o Old School Renaissance, que vai trazendo essa essência old school. Um grande exemplo também, tecnicamente recente, é o Old School Essentials, que traz essa junção e essa rediagramação, facilitando toda essa jornada no Old School, né? O Old School Essentials tem isso daí e traz para nós aquilo que ficou para trás, né? Que infelizmente ficou para trás, mas que está renascendo, né? Como diz o próprio movimento OSR, né? O movimento da velha escola está renascendo no coração dos jogadores de Dungeons & Dragons. O Old Dragon ele entra aí nesse grupo. O Old Dragon ele tem muito essa pegada old school, né? O Old Dragon eu não sei, né? É um cenário, um jogo que eu ainda não cheguei a ver, não cheguei a procurar assim, mas eu imagino que seja antigo, né? Eu não sei se ele é um retroclone, eu acredito que não, acho que é uma coisa própria, mas eu acho que ele tem essa pegadinha também, né? Old school. Já cheguei a ver uns livros próprios deles já. Mas a gente fecha, né? Aí isso nos dá um gancho para nossa última pergunta, né? Vale a pena jogar as edições mais antigas? Com certeza vale a pena, né? Pela experiência, porque com certeza você pode gostar, pode não gostar, dependendo do tempo que você está. Eu sempre analiso dessa forma. Qual que é a sua trajetória jogando RPG? Para mim, já tendo visitado praticamente todas as edições, né? Visitado da terceira, 3.5, a quarta, a quinta, e voltando para trás a D&D, não tendo experimentado só algumas, voltando para trás que a gente vai vendo a raiz estrutural do hobby, aquilo que foi deixado, aquele legado, a gente sente que realmente vale a pena jogar. Quando a gente começa a deixar um pouco de lado questão de regras, esse tipo de coisa, deixando um pouco de lado o pensamento mais em busca de poder, mais mercenarista, né? Busca de poder, de ser um personagem de nível alto e tudo mais. Tanto que tem até na própria caixa, nas caixas do D&D original, tem livros que vão até o nível 34, né? Eu acho que no módulo BX tem até o nível 34. Mas deixando um pouco de lado isso, trazendo mais a questão da interpretação role playing game, né? De jogos de interpretação de papel, que era aquilo que é a raiz do hobby, né? Onde eles queriam trazer individualismo para um personagem e desenvolver a história daquele personagem. Não que as regras e parâmetros vão ser deixados de lado, mas quando você vai voltando para trás, você vê que vale a pena, porque você volta para aquilo que é a raiz do hobby. E a raiz do hobby traz a plenitude do que é o Dungeons & Dragons, do que é o RPG. Traz a plenitude. Isso quebra com aquela lenda bizarra, né? Que o pessoal fala que as edições mais antigas são engessadas porque tinham poucas regras e as mais novas são mais livres por conta dessas regras, mas é exatamente o contrário, né? Engraçado que, assim, a gente tem essa história, né? Que é engraçado que um amigo nosso tinha conseguido comprar no sebo 2 livros do AD&D segunda edição, o livro do jogador, o livro do mestre, e ele foi o primeiro que teve contato. Aí ele deu uma lida, falou que era engessado, que era não sei o quê. E aí foi jogar D&D e usava regras de outro jogo. Então não jogou D&D, né? Ele falava que era engessado. Pouco tempo depois eu comprei o livro do jogador, de segunda edição. Dei uma lida, a gente foi testar e tudo mais. E a gente percebe que as edições posteriores seguem o chassi de regras do AD&D. Seguem questão de perícias, de saves. Por mais que algumas coisas sejam estruturadas de forma diferente, o AD&D trouxe a questão das novas escolas de magias, esse tipo de coisa toda. Então todas as edições posteriores bebem do chassi de regras do AD&D. Então não tem como o cara falar que é engessado. Na verdade não.
as primeiras edições, no caso voltando aí pro D&D 0, D&D original, ela é menos engessada ainda, porque ela não traz parâmetros para tudo. O cara, eu quero amarrar aqui uma corda pro barco não sair, pra canoa não sair aqui pelo rio. Aí o cara vai lá e faz um testezinho e tudo mais, né? Tem que fazer o teste, tem que passar, se der tanto e tal. Lá não, geralmente o mestre vai fazer uma arbitragem ali naquela situação, vai ver o que é melhor para ser feito, de acordo às vezes até com a interpretação, com aquilo que o próprio jogador está falando. Então assim, não tendo parâmetros para tudo, deixa jogo mais fluido na mão do jogador, na mão do mestre. É uma coisa que independe de regras, né? Até porque muitas vezes um grande exemplo é esse, né? O Matt Finch dá esse exemplo na cartilha que ele fez sobre jogos old school, de como jogar jogos old school. Ele dá um exemplo do cara que vai procurar armadilhas. Normalmente na edição posterior ele vai fazer um teste de perícia, vai rolar lá, procurar armadilhas, encontrou. O cara simplesmente não descreve nada, ele não fala nada, ele fala assim, vou rolar aqui, procurar armadilhas. Ao passo que se você fosse colocar isso num jogo old school, num jogo mais antigo de Dungeons & Dragons, na linha original, você ia falar, quero procurar armadilhas. O mestre vai falar, como você vai fazer isso? Vou sair tateando o chão para ver se algum dos tijolos é um pouco mais elevado. Aí o mestre já vai, você vai tatear no chão, percebe que um dos tijolos mais ou menos à direita é um pouco mais elevado, mas você não tem certeza se aquilo é um botão ou armadilha sem acioná-lo. O que você vai fazer? E aí o jogador vai, vou pegar o meu cantil de água, vou jogar ao redor desse tijolo para ver se a água escorre pelas beiradas, para ver se isso é um botão que entra lá para baixo. Aí ele vai e descreve aquilo tudo, vê que a água desce e tudo mais, ele percebe que é um botão. Então traz essa riqueza. Isso trabalha aí mais nosso jogador, né? Isso dá até uma noção da questão de níveis, né? Quando você está jogando nas edições mais recentes, você tem toda aquela ideia de passagem de nível até o nível 20, depois do nível 20 você vai para o nível épico, né? No caso da terceira edição, da 3.5. Exatamente. E no comecinho não tinha essa ideia, os jogadores eles não estavam tão focados em passagem de nível. Eles não estavam tão focados nesse aspecto, era mais no roleplay, né? É exatamente essa a essência. O que dá para pegar a partir do AD&D, da segunda edição do AD&D, ou até mesmo do AD&D do Gygax, é que o jogo ele foi se tornando um jogo de combate, um jogo mais focado em combate. Tanto que você vê lá as grandes regras para combate, muitas magias que servem para combate. E antes, se você for analisar, você vai chegar nessa conclusão como tu chegou aí agora. Que antes era exatamente um jogo de viver aventuras. Tanto que tinha regras para fugir, para você abandonar o combate, tinha regras de moral. Não era como se fosse um jogo de MMORPG que você entra no combate e você fica preso nele e você não consegue sair mais até que um dos lados morra. É isso que acontece geralmente, né? Entrou no combate, agora eu não posso mais fugir, eu quero sair da área. Não, você não pode, você está em combate e tal, não sei o quê. Então traz essa ideia. E, né, faz com que os próprios jogadores das edições recentes comecem a olhar com um olhar diferente. E esse foi o meu caso, né? Esse foi o meu caso. Não que eu tive desapreço pelas edições posteriores, tanto que eu gosto muito da terceira edição. Mas voltando para trás, entendendo, na verdade, lendo, procurando material, indo a fundo, eu realmente entendi que a raiz do hobby traz a plenitude, como eu falei, a plenitude do RPG. Então eu tive até a experiência de fazer um playtest do Old School Essentials e foi muito bom, foi muito bom. Os jogadores gostaram, acharam muito interessante, tanto que um dos jogadores que joga as outras edições, né, de D&D com a gente, das nossas mesas, ele falou que esse era o melhor, né? Só de ter jogado um joguinho ele falou que esse era o melhor, porque ele realmente lá, em outra oportunidade eu posso contar o que aconteceu, ele foi estimulado a ter soluções criativas em uma situação perigosa, que em outro jogo ele não teria, né? Tanto que até lá na hora mesmo da situação ele falou, não, eu quero rolar o teste da perícia tal para me passar daqui. Eu falei, não, você não tem perícia, né? Você vai ter que me dizer exatamente o que você vai fazer. Então, voltando para trás, você tem essa essência original daquilo que era o hobby. Isso me lembra a perícia do blefe, diplomacia e atuação, né, da terceira edição. Às vezes o cara só joga ali, vou atuar, vou blefar, joga, passou no teste, não precisa nem blefar. Nem fala nada, o cara não interpreta, né? Não acontece a interpretação do papel. Então você vê que a partir daí
o jogo vai se distanciando daquilo que ele era, daquilo que ele é, tanto que ele tem a alcunha de RPG sempre, Role Playing Game. Só que muitas vezes vai deixando isso de lado, porque as pessoas estão mais focadas na ficha, nas habilidades, o tanto de pontos de perícia que ele tem, que o personagem dele tem. Então isso vai distanciando a pessoa daquilo que é o RPG. Bom, a gente conseguiu compreender bem a respeito do processo da evolução do D&D, do Dungeons & Dragons especificamente, né? A gente não vai se ater a outros jogos, né? Como o Mundo das Trevas, os jogos produzidos pela Chaosium. A gente não vai focar nisso, então o foco é basicamente esse. E pra gente encerrar, eu só vou pedir pro Apotecário, né, indicar alguns livros para quem quer dar essa mergulhada nos jogos old school, né? Que livros seriam bons pro cara começar a jogar, já que o cara tá habituado ali a jogar quinta edição, quarta talvez, terceira? Bom, seria bom ele começar por uma coisa mais bem trabalhada, né? Então eu recomendo 2. Recomendo primeiramente, que é uma leitura que foi o que me despertou mais e mais para esse mundo, que é a própria Rule Cyclopedia, que ela tem tudo, você não vai precisar buscar em mais nenhum outro lugar. Ou então você pode ir para o Old School Essentials, que você preferir. Né? Tem material de ambos aí, a Rule Cyclopedia é única, é só um jogo. O Old School Essentials tem vários outros livros, né? Tem outras coisas separadas, mas eu recomendo esses 2 aí porque eles já renascem tudo aquilo que veio do passado melhorado, né? Então ali para você começar essa experiência, a mesma experiência, não se engane, a mesma, né? Não adianta você querer pegar lá o módulo D&D do Holmes para jogar e achar que é outra experiência que vai ser a mesma. Pois é, isso vale muito a pena porque eu sei bem como é que funciona isso. A gente joga na mesma mesa, né? Eu e o Apotecário, a gente joga na mesma mesa. Ora ele é meu mestre, ora eu sou mestre dele. E a gente tem essa experiência de... a gente jogou muito na terceira edição, na 3.5, a gente jogou quinta edição também. E só depois de jogar a quinta edição que a gente foi ter acesso a esses jogos mais antigos e foi perceber que eles também têm algo a acrescentar, talvez até bem mais do que os jogos mais recentes, né? Não criticando os jogos recentes, cada um tem seu ponto positivo, negativo, mas querendo ou não, não há como negar que os jogos antigos eles também têm esse bônus, né? Exatamente, às vezes até mais porque, voltando, como eu falei, para a raiz estrutural do hobby, o que é Dungeons & Dragons. Você está jogando aquilo que saiu da cabeça dos grandes mestres do passado. Bom, é isso, caros ouvintes. Eu agradeço muito a presença do Apotecário Arcano aqui conosco hoje. Esse é só o primeiro podcast dos muitos que a gente vai fazer, abordando cenários, sistemas, pérolas que acontecem nas nossas mesas. E ele não vai ser o único convidado, vão ter outros convidados, né? Claro, vai ser a nossa própria mesa que vai vir conversar com a gente e partilhar, querendo ou não. As nossas mesas são as maiores fontes desses assuntos bons que a gente tem sobre como a gente deve jogar melhor o RPG. Então, Apotecário, agradeço demais. Deixe suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço por esse bate-papo, essa troca de XP gigantesca. E para vocês, queridos ouvintes, boas aventuras cheias de divindades, masmorras e dragões. E salve o RPG! Salve!